Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um espaço em que nós pegamos na Bíblia e procuramos comentar aquilo que são as notícias, as informações à nossa volta do ponto de vista cristão, procurando tirar entendimento, lição, discernir aquilo que está a acontecer à nossa volta, baseados nos ensinos do Senhor Jesus. Orçamento, Constituição. Dois assuntos que normalmente não estão na ordem do dia para nós. Cidadãos comuns, nós na verdade não estamos muito preocupados em acompanhar aquilo que é o Orçamento de Estado ou saber se as coisas estão feitas ou não de acordo com a Constituição. Entendemos que isto faz parte de um grupo muito especial, que são os especialistas da matéria que devem tratar destas coisas. Mas são informações que estão a bater constantemente nas notícias e nós fomos bombardeados com muita informação a respeito da discussão do Orçamento de Estado e a respeito de questões constitucionais. E algumas destas informações acabam por ser caricatas em alguns momentos e chamarem-nos a atenção. Discussões do orçamento em que nós começamos por ouvir que um orçamento de Estado, algo que deve ser preparado com tanto cuidado, foi apresentado inicialmente com uma pequena gafe, em que toda a discussão feita a respeito do novo banco e em não dar dinheiro para o novo banco, havia este pequeno pormenor em que algumas centenas de milhões de euros estavam separados para o novo banco. E então veio-se logo dizer, não, foi um pequeno engano. Fica no ar alguma dúvida, será que se pode enganar numa coisa tão séria quanto o orçamento de Estado, num assunto tão grave quanto este? Alguma confusão quando se ouve, por exemplo, que o partido que está no poder não dialogou com o principal partido da oposição, mas depois fica muito zangado quando este partido diz que vai votar contra. Mas se nós não conversamos sobre um assunto e depois pedimos que esta pessoa aprove aquilo que nós não conversamos, depois ficamos zangados quando ela diz não. São coisas que nos trazem alguma confusão. Evidentemente que, lendo alguns dos artigos e percebendo aqueles que compreendem mais do assunto, o orçamento está longe de ser aquilo que seria o ideal. Repetindo algumas das coisas que são características e que são falhas de orçamentos anteriores, e nós sabemos que há necessidades muito particulares nesta ocasião que provavelmente não estão a ser contemplados naquilo que é o orçamento. Por outro lado, Constituição. Ouvimos e temos ouvido muito a pessoas, enfim, advogados que são especialistas na Constituição, falando a respeito de medidas que têm sido tomadas que, na verdade, são inconstitucionais. Falamos aqui já algumas vezes sobre a disciplina de cidadania, que utiliza uma base ideológica para preparar uma matéria que é obrigatória para os alunos, quando a Constituição diz que isto não é correto, não é permitido. A Constituição diz que não vai ser feito assim o ensino do nosso país, logo é inconstitucional. Uma medida decidida pelo governo, depois voltou atrás, em que ia ser obrigatório todas as pessoas da população instalarem um certo aplicativo nos seus telemóveis, porque o governo entendia que assim seria inconstitucional. Decisão de proibir as pessoas de se deslocarem entre concelhos, não havendo um estado de emergência estabelecido no país. Mais uma vez, foi dito por vários mestres na Constituição que esta é uma medida que só pode ser aplicada quando o estado de emergência está em vigor. Mas as autoridades, apesar de ouvirem isto e de saberem isto, evidentemente, insistiram em dizer que não, senhor, não é para estabelecer o estado de emergência, vamos continuar como estamos, mas as pessoas são proibidas de se deslocarem. Começamos a ouvir de pessoas que estão a fazer estas deslocações de forma proposital, estão a deixar de usar máscara de forma proposital, porque entendem que estas coisas estão a ser estabelecidas contra a Constituição. O que é que nós podemos dizer e olhar para estas coisas do ponto de vista de um cristão? Bem, 2 pontos talvez nós possamos chamar a atenção aqui e eles são realmente importantes. O primeiro deles é percebermos que existem falhas, erros, que são sistemáticos e que continuam a ser feitos. Coisas que sabemos antecipadamente que são erradas, mas continuamos a fazê-las. É o que é feito ano após ano pelos governos, no estabelecimento das suas regras e dos seus orçamentos. É uma prática humana, infelizmente. É algo que é perfeitamente comum. O ser humano faz isto sempre. Todos nós sabemos qual é a alimentação correta que devemos ter, mas não a temos. Todos nós sabemos que devemos fazer exercício físico, mas raramente o fazemos. Todos nós sabemos que devemos beber bastante água, mas esquecemos de o fazer. Todos nós sabemos de uma série de coisas que são básicas, mas infelizmente nós continuamos a fazer aquilo que é errado, que sabemos que é errado e vamos continuar a fazê-lo. Esta é uma prática humana infeliz. Quando nós o vemos nas autoridades, apenas estamos a ver ser repetido aquilo que cada um de nós faz. Evidentemente que podemos criticá-los, mas se calhar antes de o fazermos devemos olhar para nós mesmos e pensar, e nós? O que é que temos nas nossas vidas que sabemos que está errado, que já fizemos e que não deu certo,
que temos consciência clara que não deve ser continuado e, no entretanto, continuamos a insistir. Antes de nós apontarmos o dedo a outros, e não estou a dizer que não o façamos, nós devemos olhar para nós mesmos e perceber que estas práticas são, infelizmente, um erro humano e nós não devemos continuar a fazê-lo. Mas vai ser necessário cada um de nós parar e refletir um bocadinho para poder corrigir. Por outro lado, a Constituição, sem dúvida, é uma lei fundamental. Nós, como cristãos, entendemos biblicamente a nossa responsabilidade de obedecer às autoridades, mas entendemos que as autoridades não podem tomar decisões de qualquer maneira. As decisões deverão ser tomadas dentro daquilo que está estabelecido como lei, uma lei chamada básica. E a lei básica é a Constituição. Sendo assim, nós iremos, sem dúvida, como crentes, procurar respeitar as autoridades, mas chamar a atenção para aquilo que é a Constituição. Porque é a nossa lei básica. E se nós começarmos a tomar decisões de acordo com o momento, arranjando a justificativa da saúde pública para fazer aquilo que queremos, estaremos correndo sérios riscos de cair em algum tipo de totalitarismo. E isto, nós como crentes, entendemos que não é correto. Por outro lado, como crentes, nós temos uma Constituição. E a nossa Constituição principal não é a Constituição da República Portuguesa. Evidentemente que nós procuraremos conhecer e respeitar aquilo que é a Constituição da República Portuguesa. Mas a nossa Constituição, número 1, é aquela que diz respeito ao povo de Deus, a família do Senhor, a Igreja de Cristo. Estou a falar da Bíblia Sagrada. A Bíblia foi-nos dada e ela é um conjunto de 66 livros que demorou cerca de 2000 anos a ser escritas em contextos e realidades e línguas perfeitamente diferentes. É claro que o contexto da sua escrita é muito diferente da realidade em que nós vivemos hoje, mas nós entendemos que ela é a revelação de Deus para nós. A revelação progressiva. Houve coisas que, evidentemente, o Senhor foi revelando e mostrando um pouco mais. E quando chegamos ao Novo Testamento, nós temos uma mensagem completa e absoluta, porque o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós através de Jesus. Mas a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. É através dela que nós nos guiamos. Ela é a nossa Constituição e a base das nossas vidas. Nela nós encontramos aquilo que deve ser o nosso pensar, o nosso meditar, o nosso sentir, o nosso agir, o nosso falar. O Senhor mesmo na sua palavra orientou alguns líderes importantes, começando por Josué, mas indo até ao Novo Testamento: não te desvies daquilo que aqui está, nem para a direita, nem para a esquerda. Logo, o verdadeiro cristão é aquele que conhece a sua Bíblia, gasta tempo com ela, medita, estuda, compreende, interpreta de acordo com aquilo que é a realidade em que nós estamos a viver, trazendo as implicações para nós no dia a dia. E o verdadeiro cristão não pode agir inconstitucionalmente, ou seja, ele não vai agir fora da sua Constituição, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Antes de nós apontarmos o dedo para autoridades que eventualmente estejam a falhar na aplicação da Constituição, nós, como cristãos, temos que olhar para a nossa Constituição e ter o cuidado de pedir ao Senhor a misericórdia de não agir fora dela, mas podermos continuar a entender aquilo que é a vontade do Senhor e viver de acordo com aquilo que Ele nos estabelece. Corrigir os nossos erros, entender aquilo que não está bem e precisa ser feito melhor. Nunca esquecer que a Constituição divina nos foi dada pela sua revelação e ela é a base para a nossa vida.